Começando a nossa discussão, né, eu queria fazer uma breve apresentação do professor Cláudio Benedito Silva Furtado, secretário de Estado de Educação, Ciência e Tecnologia. O professor Cláudio é físico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado e doutorado em Física, é professor da Universidade Federal da Paraíba, como pesquisador, atua nas áreas de Física da matéria condensada e Teoria dos campos em espaço. Né? Em março de 2017, foi eleito vice-presidente do Conselho de Fundações de Amparo e Pesquisa no Brasil. Em janeiro de 2019, foi nomeado secretário executivo de Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. Também é conselheiro no Comitê Gestor da Internet no Brasil, como representante do Conselho Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia. Seja muito bem-vindo, professor Cláudio, nessa nossa conversa, nesse nosso ciclo de debate sobre a educação aqui na Paraíba. Muito obrigado, Deusmar. É um prazer estar aqui com o deputado Érico, com você, conversando sobre esse tema tão importante para a vida das pessoas. E nesse momento muito complicado de pandemia, falar sobre educação e sobre como a gente está chegando aos nossos estudantes, é muito importante esse debate. Bom, muito obrigado mais uma vez pela participação. Apresentar, né, nós aqui na cidade de Patos, nós já conhecemos muito bem, né, o doutor Érico Dijan, médico, né, deputado estadual, exercendo o seu primeiro mandato, foi o deputado estadual mais votado aqui na cidade de Patos. Atualmente é membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, também participando das discussões relacionadas ao desenvolvimento e à discussão de medidas que possam reduzir os impactos nesse período de excepcionalidade. Então, boa noite, Érico. Boa noite, professor. Boa noite, secretário. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que nesse momento, né, de distanciamento social, é importante aqui atitudes como essa, como a sua, professor Deusmar, sempre preocupado com a educação, como o secretário disse, a educação que eu tenho sempre uma atenção especial, pois estou onde estou, porque lá atrás me dediquei a estudar através da educação, apesar de médico, esse momento de pandemia que tem atingido principalmente a saúde, vejo a saúde, a educação e a economia, né? Então é importante também nós termos essa discussão em torno da educação, porque eu acredito que a educação é a revolução que podemos fazer para ter um futuro melhor. Então, e enquanto deputado, enquanto membro da Comissão de Educação, temos buscado essa população, né, junto à população, junto aos alunos, aos professores, aos segmentos que fazem da educação e junto ao secretário, ao governo do Estado, para que a gente possa minimizar esse impacto negativo que realmente veio essa pandemia, que tem afetado a todos. E eu tenho certeza que o intuito de todos nós, do governo do Estado, de todos isso, é buscar uma solução e buscar o melhor para que a gente possa superar esse enfrentamento. Bom, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, Érico, professor Cláudio. Quero registrar alguns comentários que começam a chegar. Então, um abraço, querida Franci Nunes, que está acompanhando aqui, Toniama Fernandes também acompanhando, Nilton Domiciano, Edgley Jânio Mendes acompanhando, o professor Jacob Souto, professor da Universidade Federal de Campina Grande, também nos acompanhando aqui, Fabiana Simões, e aos poucos nós vamos conversando e repassando também alguns questionamentos. Então, a primeira questão vai para o professor Cláudio Furtado, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. A educação na Paraíba, assim como no Brasil, houve a suspensão das atividades presenciais ali por volta da segunda quinzena de março. Professor, quando a Secretaria da Educação ficou sabendo que realmente não tinha mais condição de funcionar de maneira presencial essas atividades pedagógicas, qual foi o primeiro impacto? Quais foram as primeiras medidas da Secretaria da Educação do Estado
nesse sentido? A primeira análise que foi feita foi de antecipação do recesso escolar que teria no meio do ano, justamente para podermos planejar de uma forma imediata, né, como colocar em funcionamento um ensino remoto para atender cerca de 250 mil estudantes, levando em consideração as diferenças de cada escola, as diferenças, o meio socioeconômico em que vive cada escola, as regiões, certo, do estado. Então, você tinha que pensar em um plano de ensino remoto. É sempre bom enfatizar isso, ensino remoto. A gente não está fazendo EAD, EAD ensino à distância, tem uma regulamentação própria, tem a parte presencial, então é ensino remoto. E baseado em resoluções do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, a gente criou uma proposta de ensino remoto para Paraíba, que é baseado em várias plataformas. Primeiro, observando que cada escola, ela, através do seu projeto de ação, seu plano de ação estratégico, ela diz o que é que acontece ali no seu entorno, qual é a melhor forma de chegar à sua comunidade escolar, discutindo isso com os professores. Então, baseado nesse plano de ação estratégico da escola, a gente criou nosso chamado Paraíba Educa, que as pessoas sempre falam em questão de aula online, não é só aula online, certo? A questão também para as escolas que não têm nenhuma ferramenta, a gente está chegando com material impresso. Tem a plataforma Paraíba Educa, que está funcionando, onde dentro dela tem o Google Sala de Aula, tem uma biblioteca de objetos digitais de aprendizado, e também tem cursos de formação que tiveram que ser feitos de maneira massiva, rápida, até porque nós não tínhamos tempo para fazer de uma forma diferente. E isso foi o que passou quase todas as redes. E agora a gente está entrando com outras propostas, que é a questão do dado patrocinado, que é justamente um aplicativo que vai propiciar que o estudante possa ter acesso à internet sem gerar nenhum custo de dados. Essa ferramenta demorou um pouco, mas nós já assinamos o contrato, estamos só esperando a publicação dele, para fazer com que esse aplicativo já está na loja de apps por aí para os alunos baixarem, e com isso a gente sabe que vai aumentar a faixa de aluno que estamos atendendo. Vamos entrar também com a parceria com a Assembleia na questão de aulas, de videoaulas, ou seja, já tem uma quantidade enorme de aulas gravadas para a TV, que aí na região de Patos vai ter, toda a região polarizada de Patos, isso vai ser importante, via um canal de subprogramação da TV Assembleia, que entra aí. Então, assim, foi pensado em diversas formas para fazer com que a gente colocasse de pé uma estrutura de ensino remoto, pensando em universalizar, em chegar ao máximo possível ao estudante, para fazer com que, nesse período de afastamento, que a gente sabe que modifica toda a vida das famílias, a gente possa chegar com as aulas, certo? E também não estou pensando de forma alguma de substituir uma coisa que é extremamente importante, que é a presença do professor. Ou seja, a presença do professor em sala de aula, isso é insubstituível. Mas, devido às necessidades da pandemia, a gente tem que levar um ensino com qualidade aos nossos estudantes. Então, essa, em poucas palavras, seria a estratégia do ensino remoto do governo da Paraíba, que depois, devido à nova resolução do Conselho Estadual e do Conselho Nacional, elas podem ser utilizadas para a contabilização das 800 horas do ano letivo, começaram a fazer parte justamente do calendário anual escolar de 2020 do estado da Paraíba.
Bom, agradeço, professor Cláudio, pela explanação. Bater um papo agora com o deputado Érico, que é membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa da Paraíba. Nós temos um membro do Poder Executivo, o secretário de Educação, professor Cláudio Furtado, é membro do Poder Executivo, e Érico Jean, deputado, membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Poder Legislativo. Nós sabemos que, pelo poder republicano, nós temos diversas esferas do poder, cada uma com suas atividades específicas. Então, Érico, como membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, quais foram as ações discutidas? Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, a seu convite, inclusive, uma audiência pública que durou mais de 6 horas, com discussão envolvendo diversas entidades. E quais são as prioridades, o que é que vem sendo discutido hoje na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa? Esse que realmente nos pegou, realmente, toda de cheio a educação, que é a nossa preocupação, e importante a gente ressaltar a importância num momento desse da Assembleia Legislativa como um todo, o quadro de deputados, nessa integração e na busca de projetos, na busca de ações que venham poder dar uma segurança tanto para os alunos, para os pais, quanto também, pois sabemos as dificuldades que também de você pegar de uma hora para outra, onde nós vivemos um estado, um país, as diferenças regionais, as diferenças são enormes, e você tentar adequar para que possa minimizar. Então, a Assembleia tem tido essa preocupação, desde sempre colocou-se à disposição a TV Assembleia para que possa participar também, ser uma ferramenta auxiliando as divulgações, auxiliando a levar a educação aos 4 cantos da Paraíba, onde a TV tenha chegado. Discussões enquanto a questão da própria segurança dos alunos, que vai para uma pauta importante, que ainda hoje saiu uma medida suspendendo, né, a questão da cobrança, que tem uma discussão que é muito ampla, que nós temos sempre procurado olhar, enxergar todos os lados. Sabemos que tem enfrentado a economia, tem tido um problema na economia, sabemos que temos as escolas, os professores, uma série de funcionários por trás disso. Também, por um outro lado, tem os alunos que estão reivindicando, e temos pautado, como eu disse, quase 3 horas de discussões. A Assembleia tem participado, tem construído isso, projetos de segurança alimentar também durante esse período da pandemia das escolas. Acho que o professor Cláudio pode falar como é que está sendo conduzida esse projeto, a segurança alimentar nessas escolas onde nós tínhamos, e dessa forma temos participado. Nos preocupa realmente bastante, porque sabemos as dificuldades, e principalmente nessas atividades remotas, que nós temos uma diversidade, muitos não têm nem acesso, realmente, a uma rede, infelizmente, ainda não tem acesso à internet, principalmente algumas localidades que são menores, isolados, até alunos da zona rural que não têm o seu acesso, e que temos que se reinventar para que a gente possa chegar da melhor maneira a todos eles. Então, a Assembleia tem tido essa preocupação de buscar projetos que dê essa segurança para que a gente possa superar todas essas dificuldades. Então, e aí, já vendo como é que tem sido, perguntando ao professor a questão da segurança alimentar que tem sido feita aí das escolas, como é que está sendo trabalhada, e um plano de retomada também dos próximos passos
que serão tomados pelo governo do estado, pela secretaria, para quem que possa agora retomando, se Deus quiser, as coisas retomarem as suas normalidades. Érico, agradeço pela intervenção, e aí eu já emendo também, você fez um questionamento ao professor Cláudio sobre a questão da segurança alimentar, e uma das grandes dificuldades que eu estou percebendo nesse momento, aqui na Paraíba, eu também represento a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Direito Educacional, e nós temos uma grande dificuldade hoje, que é a quantidade de legislações relacionadas à educação. Então, o Brasil ultrapassou recentemente mais de 100 mil leis educacionais, são normas locais, normas estaduais, normas federais, e isso vem causando uma grande confusão. Então, nós temos dois problemas. Você tem muitas vezes a insegurança jurídica quanto à questão do uso da merenda escolar, só depois de 3 meses que houve uma regulação mais específica sobre isso, o que deixou gestores locais e gestores regionais até com medo de usar a verba e a distribuição de alimentos. Muitos municípios fizeram isso por conta, outros resolveram fazer um termo de ajustamento de conduta. Então, além de todas as dificuldades naturais de você estar no meio de uma pandemia, você ainda tem esse agravante, que é a insegurança jurídica. Professor Cláudio, pode ficar à vontade. Isso é verdade, realmente, essa questão da segurança jurídica, no caso da distribuição das merendas, da merenda, para a questão da segurança alimentar, isso faltava. Se você olhar, a gente começou nossa proposta de ensino remoto no dia 20 de abril, com formação de professores. Dia 27 iniciamos. Apesar de ter uma lei federal que garantia a distribuição da merenda, a gente não tinha recursos suficientes, se fosse olhar, com o repassado do PNAE, para que a gente pudesse universalizar o atendimento para todos os estudantes. A partir da publicação do projeto de lei que veio da Assembleia, que o governador sancionou no dia 5 de maio, fez com que a gente pudesse fazer uma distribuição que pudesse universalizar para todos os estudantes. Ou seja, a gente iniciou a partir do dia 5 o processo de aquisição. Não é um processo fácil, vocês sabem o que é fazer aquisição no Brasil, e no momento desse a gente tem que cercar de todos os cuidados. O volume é muito grande, ou seja, são cerca de 253 mil cestas. Cada aluno matriculado ele vai receber uma cesta, independente de ter mais de um aluno por família. A gente vai iniciar a distribuição da cesta de maio ainda essa semana, e assim que terminarmos a distribuição da cesta de maio, iniciaremos na segunda quinzena de junho a cesta de junho. Ou seja, distribuiremos uma cesta por mês enquanto durar a questão do afastamento social. Então, enquanto medidas de restrição que as escolas permaneçam fechadas, a gente distribuirá essas merendas, que serão distribuídas nas escolas para os responsáveis dos alunos, mediante ao turno do estudante, no horário do turno que o estudante estuda. Ou seja, se for um primeiro ano do ensino médio pela manhã, e aquele estudante receberá pela manhã, receberá isso, mantendo o afastamento social e a circulação das pessoas o mínimo possível dentro da escola, porque a gente está numa pandemia. Então, essa questão da segurança alimentar é uma coisa muito importante, daí todo o respeito do governo do estado em distribuir uma cesta para cada estudante, mesmo assim que tenha mais de um estudante. Tem casas que até vai receber os filhos e o pai, porque o pai é aluno do EJA noturno. Então, você terá também essa situação. Então, essa é a questão da segurança alimentar, certo? A cesta foi baseada em todos os procedimentos que o FNDE recomenda, certo? Parecer nutricional, tudo que a lei manda. Nisso aí, eu respondo a questão da segurança alimentar, da pergunta feita por doutor Érico e por você.
Agora, na questão de um plano de retomada, o que é que vai dizer quando as aulas poderão ser retomadas? Primeiro, a questão de uma análise sobre a questão da saúde, ou seja, o que é que a Secretaria de Saúde, o que é que o Comitê Científico do Nordeste, ou seja, eu faço parte de uma comissão do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, que está planejando justamente esses planos de retomada. Então, quais são as medidas que vão ser tomadas? A partir do momento que você tenha índices de segurança para uma volta à sala de aula, porque é bom sempre lembrar que a gente está voltando ainda com a doença. A Covid não tem vacina, então você vai ter que conviver com máscara, vai ter que conviver com todos os questionamentos do afastamento social, certo? Então vai ter que ter um replanejamento de distanciamento de aluno dentro da sala de aula. Isso vai levar a impactos, por exemplo, a gente sabe do tamanho que tem nossas turmas de alunos. Então, isso gera o quê? Revezamento de horários de turma, isso gera uma série de questões. E gera também a manutenção de um ensino híbrido. Ou seja, tem certas ferramentas que apareceram durante a pandemia que elas vieram para fazer parte do ferramental utilizado pelo professor, certo? Então, a questão de usar plataformas à distância e a questão da inclusão digital, ela tem que ser cada vez mais feitas de uma maior... Daí, essa questão de nós batermos sempre na tecla do pacote de dados via o aplicativo financiado, porque, assim, nós entendemos que isso devia ser uma política nacional. Viu que o fundo FUST, que é uma contribuição que as telefônicas fazem para a inclusão digital, isso devia ser usado justamente para a educação, para atender alunos e pais de alunos nesse momento. Está sendo financiado pelos estados, podia haver uma ajuda federal nesse momento. Então, esse plano de retomada, ele tem que se usar um modelo híbrido justamente para compensar uma série de situações que você vai ter nesse ciclo que eu chamo que vai ser um ciclo 2021. Ou seja, algumas reposições vão ter que ser feitas para os alunos, porque a reposição se dará de forma diferente, escola a escola, porque, como a gente já disse aqui, cada escola tem uma situação diferente. Uma escola que não teve... Tem escola que vai precisar de um tipo de reposição, tem outra escola que não precisará de reposição, e tem escola que você precisará de uma reposição com uma atenção maior. Então, tudo isso, do ponto de vista pedagógico, tem que ser analisado. Tem que ser feito um estudo do ponto de vista de saúde, certo? E também a questão que você tem que enxergar que a comunidade escolar, ela é uma comunidade jovem, que geralmente a Covid não tem sintomas muito fortes, eles podem pegar a Covid e não manifestar e ser um bom transmissor. Então, esses cuidados da volta tem que ser grande nessa comunidade, porque ela é uma comunidade sensível de transmissão. Isso já aconteceu na França, na volta, em alguns lugares, quando você volta às aulas, se você não tiver um cuidado, você leva a ter novos focos da doença. Daí, todo um cuidado de só voltar com segurança, observando todos esses parâmetros. E várias regras, por exemplo. Claro que um estudante do terceiro ano do ensino médio, ele vai voltar primeiro do que um aluno do primeiro ano do fundamental. Porque aí você vai ter que fazer um escalonamento de volta até por séries também, porque aí você vai pensar também em toda a questão da saúde e fazer o principal, que é manter e preservar a vida dos nossos estudantes e pensar também na educação deles. Bom, dando continuidade... Professor Cláudio, só uma intervençãozinha, e nesse sentido, sabemos as dificuldades e até fizemos um requerimento, acho que é como disse, tanto a saúde como a educação, se há a possibilidade, claro, sabemos as dificuldades que são dos testes, né? Dos testes, existe uma polêmica muito grande, realmente eu
dos testes para a retomada, se há um pensamento, inclusive fiz um requerimento pela Assembleia, para que pudesse disponibilizar aos professores, aos profissionais da saúde, esses testes, até para poder ter um pouco mais dessa segurança, que a gente sabe que até alguns testes também, a sensibilidade também, o momento certo, se o que tem sido discutido junto à secretaria, tanto a Secretaria de Educação, se há algum nesse sentido, com o secretário de Saúde também, doutor Geraldo, para poder somar e diminuir os riscos, né, nessa retorno que tem os alunos, mas tem também outros funcionários que são mais susceptíveis, e eu acho que é importante essa segurança realmente, e na preservação das vidas, é o que tem visto, e a Paraíba, nesse sentido, está de parabéns, que tem colocado a vida sempre em primeiro lugar. Respondendo a essa questão do teste, ou seja, a gente está seguindo os protocolos para testagem, que é a questão de manifestar sintomas, sintomatologia gripal, fazendo teste. A gente já tem, a partir do momento que a gente identifica profissionais ligados à área de educação, que, por exemplo, que estão trabalhando hoje no dia a dia da secretaria, a gente tem enviado para testagens junto à Secretaria de Saúde. E claro que, se você voltar para a sala de aula, você tem que estabelecer esses protocolos de, primeiro, identificar sintomas, certo? Se o aluno tem sintomas, se está com estado febril, para que ele não vá para a sala de aula, que a gente faça testes. Faça testes também em professores, ou seja, pela saúde, certo? E foram utilizados também em outros países. Foi assim que foi na China, foi assim que foi na Coreia, certo? De testes, obedecendo esses critérios. Bom, agradecer ao pessoal que está acompanhando aqui a transmissão, também participando através dos comentários, a Fabiana Simões, a Mara, o Totó Moreira também acompanhando, o professor Josias Dantas, lá da região de Catolé do Rocha, Raífe, Elaine Oliveira, Letícia Castro, um abraço, Letícia, Jacinta Lucena, Francisco Davidson também acompanhando aqui, Rafael Nunes Vanderlei, Rômulo Xavier também participando, a pedagoga da Guia Lima, da Guia Lino também participando dessa nossa conversa, nosso querido Paulinho Cabeça Fria, né, fazendo um elogio a você, Érico. Franci, eu vou repassar o comentário da Franci, Carlinhos Figueiredo também, mandando um abraço, Mariana Oliveira, professora da Rede SESI, Fátima Silva, também participando, Maria do Carmo Andrade, professora Ana Cátia Guedes, aqui da Rede Municipal de Ensino de Patos, Silvio Neto, também participando da transmissão, Iamara Fernandes, Leonardo Moraes, também participando dessa nossa conversa, e a Franci Nunes, fotógrafa conhecida aqui em Patos, a grande ativista, participante também de muitos movimentos sociais, está colocando para os alunos do terceiro ano do ensino médio, sabemos que vai ser muito complicado. Que providências estão sendo tomadas em relação ao Enem? E aí eu já te faço exponho outro comentário, que é o do Silvio Neto. Dentro do plano plurianual do governo da Paraíba, um dos objetivos é o fomento da ciência e tecnologia por meio dos centros vocacional tecnológico. Nesse sentido, na região de Sousa, a Secretaria já vem trabalhando na perspectiva de implementação do Instituto de Estudo Pesquisa Vale dos Dinossauros. A possibilidade de vermos uma ação nesse sentido na região de Patos, esse é o questionamento do Silvio Neto. Então, a Franci está colocando, né, a questão específica dos alunos do terceiro ano, e o Silvio Neto colocando se existe a possibilidade de implantação desse Instituto de Estudo e Pesquisa ou algo semelhante aqui na região de Patos. Primeiro, a questão do Enem. Agora, em junho, a gente entra com a programação do Se Liga no Enem, que vai, além da gente levar via as plataformas
que o governo está usando as aulas preparativas para o Enem. Vamos entrar também via TV. Nós estamos muito felizes, enquanto rede estadual, de ter sido a rede com maior percentual no Brasil de inscrições de aluno no Enem, passamos de 70%, ou seja, mesmo num momento difícil. Isso é fruto de todo um trabalho que os professores, gestores, gerentes têm feito. Isso é resultado de mais de 3.800 estudantes aprovados nas últimas chamadas do SISU, aí para universidades públicas. Então, a gente vai, claro, que entrar com essas aulas Se Liga no Enem. Estamos incentivando que os professores, aí como na quinta regional aí de Patos, existe na sexta aí de Patos, uma ação muito forte de professores da rede que estão fazendo cursos preparatórios para o Enem, certo? Com aulas ao vivo, com aulas muito interessantes, para que nossos alunos da rede possam cada vez mais pensarem no seu sonho, pensarem no projeto de vida. Quanto à questão do Centro de Inovação, Patos faz parte, sim, desses polos que a gente chama polos de inovação, que é Horizonte de Inovação. Souza, assim, voltado mais para a questão do turismo e questão da indústria agroalimentícia dali da região. Patos tem toda uma vocação de couro e calçado, uma vocação de TI da região. O próprio deputado, a gente já conversou sobre isso, certo? A gente, devido à pandemia, não fez esse lançamento aí, mas isso está, sim, que é justamente juntar a tríplice hélice, ou seja, o poder público, as empresas, certo? E as universidades, que a gente tem várias aí em Patos, para incentivar a inovação tecnológica, a melhoria da qualidade de produto, para fazer com que a competitividade dos produtos dessa região venham fazer com que Patos se torne cada vez mais a região capitaneada por Patos, uma região de desenvolvimento do estado da Paraíba. Bom, Leonardo Moraes participando aqui também. Educação, vamos ter que começar a criar estúdios para os professores gravarem suas aulas. Educação virtual, desenvolver novas ferramentas para professores e alunos. A Socorro Menezes está mandando um abraço lá de Santa Terezinha, Paraíba também, acompanhando. O Leonardo Moraes referendou o que o senhor acabou de falar sobre as parcerias com as universidades aqui no Sertão. A vantagem de Patos é porque você tem muitas universidades, tanto universidades públicas como privadas, atuando nesse sentido. Patos é um polo, eu creio que é um dos principais polos da Paraíba de formação de profissionais de educação. Exato. Desde a Fundação Francisco Mascarenhas até os cursos de licenciatura que hoje fazem parte da Universidade Estadual da Paraíba. Conversar um pouco com o Érico sobre a atuação, Érico, lá da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Nós sabemos que o mandato de um deputado estadual, ele é passível de escuta, ele é passível de cobranças diárias, mas muitas vezes as pessoas elas terminam não entendendo o que seria o papel, de fato, de um legislador, né, de um papel de um deputado estadual. Nessa perspectiva, Érico, eu queria que você falasse um pouco da sua atuação nesse período de pandemia, relacionada especificadamente que a região de Patos, porque a gente estava até conversando um pouco sobre isso. Nós precisamos deixar a conversa sobre política um pouco mais racional. Nós vivemos um clima de ódio muito forte no país, nós vivemos um clima de extremismo político muito forte, e é preciso trazer as conversas para um clima de racionalidade, criticando quando for o caso, elogiando quando for o caso, sugerindo quando for o caso, né? Por isso, o objetivo desse ciclo de debates, para a gente discutir um pouco o que está acontecendo. Então, em relação à sua atuação, Patos tem 2 deputados hoje na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa da Paraíba. Isso é muito bom, né, para a cidade
vi você discutindo temas educacionais. Então, eu queria que você falasse um pouco da tua atuação nesse período tão complicado. Estamos entrando, perto de entrar no 4º mês já de pandemia. Então, como é que está a sua atuação, Érico, nesse sentido? Professor, está num momento, acho que uma pandemia como essa que nos pegou todos, o mundo, né, de surpresa, então onde expõe as fragilidades que nós já temos de um sistema, tanto, diria, tanto de saúde como um sistema público, com várias dificuldades na educação, e uma pandemia dessa expõe muitas fragilidades. E nós não podemos usar esse momento e, e principalmente usar essas fragilidades para querer fazer a promoção política, que é o que nós temos acompanhado, essa guerra, onde os interesses são mais interesses de um lado contra o do outro, e muitas vezes em detrimento às ações realmente à população, que é esse o nosso maior compromisso. E isso tem nos preocupado, né, até onde temos vivido, onde as referências que deveriam ser, ao invés de proporcionar informações, têm proporcionado algumas desinformações, isso a âmbito federal, que tem trazido uma série de contestamento, onde você traz, onde nós temos as redes sociais aí, que hoje é a grande mola mestre, né, onde tivemos lá atrás a revolução industrial, hoje nós temos uma revolução tecnológica que está aí acessível a milhares e milhares de pessoas, e nós, enquanto representante da população, enquanto deputado, nós temos que ter muito essa responsabilidade de aproveitarmos esse momento, de nos fortalecermos enquanto instituições, de cobrarmos, de dialogarmos, buscar a Assembleia parcerias levando projetos para que possa dar legitimidade até às ações do próprio governo do Estado, sendo parceiro, independente agora desse momento de ideologias partidárias, de extremismo, porque nós temos que focar realmente na assistência a todos os brasileiros, em especial a todos os paraibanos e ao nosso sertão, né? Então, é dessa forma que tenho pautado o meu mandato, enquanto temos as cobranças são sempre oportunas, claro, sabemos que quem está na vida pública está realmente para poder se colocar à disposição e receber críticas construtivas que vêm para somar, e temos focado nessa forma de trabalhar, no nosso primeiro mandato. Então, nesse diálogo, qual tínhamos conversado, o professor Cláudio sempre muito solícito, que aí quanto a esse desenvolvimento tecnológico, a 6ª região de educação, que necessita de alguns investimentos que vem se sofrendo, que nós temos uma estrutura muitas vezes antiga, e o professor sempre solidário que esse ano teríamos avanços nessas escolas, porém fomos pegos por essa pandemia, que agora muitos sonhos e planos que iriam ser implementados agora em 2020 ficaram em segundo plano quando nós temos esse enfrentamento maior da pandemia do Covid. Mas tenho certeza que, superando tudo isso, essas dificuldades, como foi dito, eu acho que Patos tem que ter esse olhar diferencial realmente, porque quem vem segurando a economia é esse polo educacional que Patos é, e é esse polo que nós temos que valorizar, e é esse polo que nós temos que fortalecer, e que eu espero que esse momento, pelo menos, traga a cada um de nós, faça uma reflexão. Eu acho que nada de tudo é perdido. Um momento como esse, infelizmente, tem pessoas que ainda não acreditam que a doença existe, não acreditam nas fragilidades que nós temos, mas que cada um de nós possamos fazer essa reflexão, que nós sairemos, eu tenho certeza, mais fortes, mais fortalecidos, mais unidos e respeitando sempre as instituições. Eu acho que as críticas devam existir,
mas o respeito às instituições é algo que é muito ruim, não só para os integrantes das instituições, mas sim para a população, porque ela começa a perder as suas referências. E quando se começa a perder suas referências, você fica aí solto num leque de fake news, de desinformações que deveriam estar contribuindo e ajudando nesse momento, que é o momento de somar as forças. E, quanto deputado, é isso que nós temos feito, sempre de uma forma ética, de uma forma compromissada, sabendo também sempre as dificuldades e o professor sabe mais do que isso, também o poder público, as dificuldades que são de você até, muitas vezes, trazer as suas ações. Existe uma legalidade importante que tem que ter, a transparência necessária que tem tido também, e é dessa forma que temos pautado no nosso mandato, Deusimar, sempre buscando um debate à altura, um debate que venha fortalecer a população. Nesse sentido, só já até fazendo que eu fui, essa semana a gente estava participando também de um debate, e um dos temas, que eu acho que o professor Cláudio, sobre aqui em Patos nós temos uma zona rural também grande, que é o debate das escolas rurais. Eu acho que os novos modelos de educação, que eu acho que é uma coisa que tem que fazer parte também do nosso futuro, são as novas formas de educar, aonde você tem que dar as condições, você tem que ser um incentivador para o aluno e também para o professor. Então, eu espero que, com passar tudo isso aí, eu tenho certeza que na sensibilidade do professor Cláudio tinha esse compromisso de vir aqui na sexta região, de visitarmos, para que a gente possa também proporcionar sempre uma educação de melhor qualidade. Você tocou num ponto interessante. Essa semana, juntamente com o jornalista Misael Nóbrega, nós realizamos uma aula pública aqui através das redes sociais sobre produção de notícias falsas, disseminação e produção de notícias falsas. E eu acho que chegou o momento e a educação está inserida nisso. Eu acho que chegou no momento da nossa democracia ela falar sobre verdade, né? Então, a quantidade de notícia produzida e dissimulada e disseminada, quantidade de notícias falsas, assim, nós participamos de alguns grupos, é impressionante. É impressionante, principalmente em época de pandemia. E isso é produzido nas 3 esferas. Então, não tem como você falar de um processo educacional enquanto você tem um grande número de notícias falsas circulando, seja no âmbito educativo, seja no âmbito científico, né? Políticos receitando remédios, pessoas tomando desinfetante porque escutou na internet que mataria o vírus. Quer dizer, é uma coisa muito complicada, e que a educação é um vetor para que esse debate ele fique mais lúcido, esse debate ele fique mais racional. E aí eu emendo, né, num comentário, né, em relação ao professor Cláudio Furtado, o doutor Érico falou de uma coisa que é a união da classe política, né, a união de todos nesse momento complicado que nós estamos vivendo. Nós sabemos que hoje a gestão do MEC, a gestão do Ministério da Educação, vem passando por uma série de turbulências internas, uma disputa entre diversos grupos ideológicos no interior do MEC. Isso já vinha antes da pandemia, né, com alguns conflitos, inclusive com algumas gestões estaduais, com resoluções meio complicadas, enfim. Em relação à Paraíba, em relação à Secretaria Estadual da Educação da Paraíba, como anda hoje a relação da Secretaria da Educação do Estado da Paraíba com o Ministério da Educação? O que é que o Ministério da Educação está fazendo, Claudio, em relação a essa relação em pandemia? Vocês estão tendo assistência do governo federal nesse sentido? O Ministério da Educação está fornecendo para vocês o suporte necessário? Como é que está funcionando hoje essas relações entre a Secretaria da Educação do Estado da Paraíba, dos estados do Nordeste, com o governo federal? Hoje, assim, não existe um diálogo
do MEC com as secretarias de educação de todo o Brasil. Ou seja, a gente está não só aqui do Nordeste, a gente poderia tirar do Nordeste por ser majoritariamente de oposição ao governo federal, dizer não, é uma questão por ser oposição. Mas aqui a gente já olhando do ponto de vista de Brasil, várias dessas ações que eu mencionei aqui têm sido feitas via o Conselho Nacional de Secretários de Educação, ou Consórcio Nordeste, secretário do Consórcio Nordeste. Não precisa nem eu falar, mas vocês viram bem a repercussão da questão do adiamento do Enem, que era uma coisa que a gente pedia por achar que, nesse momento, a manutenção do Enem esse ano era prejudicial, não só apenas para a rede estadual, mas também para qualquer estudante. Os estudantes estão passando por um período de adaptação desse ensino remoto, isso muda muita rotina da casa, em todos os níveis, e a gente achava que isso era muito prejudicial para as redes. Nunca fomos atendidos nessa manifestação, foi preciso uma ação do Poder Legislativo Federal, certo? Para que o governo chegasse a mudar, mas ainda temos perguntas, né? Quando será? Será no início do ano que vem, que a gente quer que ele seja postergado? Não para esse ano, não tem como a gente fazer uma prova de Enem. Então, esse é um caso de outros vários, certo? Que, claro que a gente tem recebido via parlamentar a construção de escolas, certo? Mas não são ações de programas efetivamente novos lançados pelo MEC. Ou seja, a gente achava que nesse momento era muito importante que o MEC, juntamente com todas as redes, a gente programasse uma série de ações para a questão da pandemia, para apoio socioemocional, uma série de questões que são importantes de serem debatidas. Mas, assim, não existe esse alinhamento, até porque o MEC hoje tem mais a cabeça voltada para outros assuntos do que para esse da pandemia. De negar, ou seja, existe uma negação à ciência, e a gente não pode, enquanto educador, enquanto rede de educação, a gente jamais pode negar a ciência. A gente tem que estar sempre do lado da ciência, porque a gente educa as pessoas baseado em todos os conhecimentos científicos que a gente tem ao longo de todas as décadas. E principalmente agora, nesse momento, que alguns historiadores colocam como realmente o fim do século XX, né? O fim histórico do século XX, não com a barreira de período, mas o fim histórico, porque por mais que a gente tente falar em vamos voltar ao normal, o novo normal, como o pessoal das áreas de humanas sempre gosta de dizer, não será igual ao normal que a gente terá antes, mesmo depois de termos vacina, de termos uma série de coisas, será diferente a questão, porque nós, como disse o próprio deputado, nós aprendemos durante essa pandemia de uma forma difícil de fazer determinadas coisas. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para o Cláudio, e o Érico, fique à vontade de responder, Érico, porque você é da área da saúde, você é médico, e aí você pode falar com um pouco mais de propriedade sobre isso. Nós estamos tendo, a nível nacional, alguns movimentos de pressão para a reabertura dos comércios. E a minha preocupação é que esses movimentos, eles estão acontecendo sem que haja uma articulação, sem que haja a apresentação de estudos específicos sobre isso. Nós temos um sem número de decisões judiciais permitindo, outro sem número de decisões judiciais impedindo que o comércio ele seja aberto. E eu acho que uma discussão que é importante, ela não está sendo feita, que é a discussão técnica, de cunho epidemiológico, né? Então, existe segurança na reabertura desses comércios? Esses comércios, eles possuem condição de fazer com que haja um atendimento sem que haja esse risco? E aí o Érico pode ficar à vontade para comentar. E aí, para o Cláudio, eu queria... A pergunta é o seguinte:
Existe alguma possibilidade, Cláudio, dessa pressão chegar até as escolas, de repente, haver a reabertura dessas escolas, sem que haja, de fato, segurança para alunos e professores? Já existe dentro do Consórcio Nordeste, dentro da Secretaria Estadual da Educação, uma discussão sobre isso, sobre a retomada dessas atividades presenciais, e se na educação corre o risco de acontecer o que está acontecendo em relação ao comércio. A questão da educação, assim, a gente sempre vai utilizar a resposta, assim, isso é uma coisa que o nosso governador, João Azevedo, tem feito. A gente tem que olhar, mirar muito as questões das experiências, ou seja, a gente está pegando a pandemia depois que vários países passaram por ela, certo? É o caso da China, é o caso da Itália, e assim, é triste você olhar no momento desse agora que nosso afastamento social fica em torno de 44%. Então, como é que você pensa em retomada se você tem um afastamento social baixo? Então, as próprias pessoas que defendem esse afastamento, elas defendem a reabertura, elas deveriam defender o afastamento para que possa você voltar com segurança. Porque não adianta você partir para a reabertura de escola ou de qualquer outro setor se você não tem a segurança à vida. Vamos ter problema na economia, mas o problema vai ser muito maior se a gente tiver reincidência de novas ondas de pandêmicas, endêmicas aqui, porque em outros lugares já está passando. Então, se a gente não tiver cuidado, isso tem um modelo matemático muito, muito interessante, é uma curva ali que é uma exponencial, e se você olhar o do Brasil, é uma exponencial bonitinha. Ou seja, a gente não fez. A da Paraíba mostra uma curva abaulada lá em cima, que você está tendo ações. Mas você tem que continuar, que é fundamental a questão do afastamento. E para a escola isso tem que valer. Ou seja, você tem que olhar a questão do número de casos, a questão da quantidade de casos curados, uma série de parâmetros, e até pensar, ou seja, dentro da estratégia do governo, se alguma cidade ela não represente garantia à saúde de voltar, que a rede fique paralisada naquele momento, naquela região. Então, isso tem que ser levado em conta na volta, para que você faça de uma maneira segura, certo? Para não pôr em risco, eu já falei a questão da comunidade estudantil. A comunidade estudantil geralmente é jovem. Eles não têm, assim, em contato com a doença, eles são resilientes à doença. Eles têm menos suscetibilidade, mas eles são ótimos transmissores. Então, você vai ter contaminação na família, de novo, tendo mais ondas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a volta, e a volta tem que ser estruturada e planejada para que não aconteça isso. Ou seja, você tem que garantir, porque se você garante essa volta, você também ajuda a volta de outros setores. É claro, pensando que a educação é um dos setores que sempre volta depois de outros setores essenciais. Em qualquer país, você volta, tem uma onda aí de planejamento que você fala, a educação não será o primeiro dos setores, até pelo tipo de público que atende. Fica à vontade, Érico. Quer fazer algum comentário sobre isso? Eu concordo aí vejo que eu acho que nós temos que acreditar e confiar realmente que por trás de tudo isso tem pessoas que estão comprometidas em estudos epidemiológicos, olhando, né, aprendendo com outros locais onde pagaram um preço maior por ter antecipado esse retorno, né? E aí nos preocupa essa segunda onda que pode vir realmente a ser tomada. Aí o grande problema que temos enfrentado, principalmente aqui na nossa região, é essa grande desinformação. Eu acho que todo representante ele tem que assumir pagar o preço realmente, e aí eu até nesse sentido tenho visto que o governador João ele tem pago um preço, mas tem sido firme na sua linha realmente do distanciamento, das medidas de
de isolamento sendo tomadas, e com o comércio também não é diferente. Sabemos o impacto negativo que tem sofrido o comércio, assim como um todo. Aqui ainda mais impactos, porque já vínhamos em um processo de desgaste econômico local muito grande, onde nós temos um potencial gigante, mas pouco aproveitado, com muitas dificuldades, é o setor econômico que vinha enfrentando. Só que nós temos que acreditar e confiar nas pessoas que têm esse estudo técnico, que tem, como você bem o disse, medicações que estão sendo passadas. Então, nós temos uma Organização Mundial de Saúde que temos que seguir. Nós temos então, critérios técnicos que temos que seguir, e essa retomada pode ter que ser assim. Agora, o grande problema que tem acontecido, muitos até de representantes que têm, por apelos ou por pressões de segmentos ou de populares, tomado decisões e no outro dia retomam a decisão, volta atrás, e isso gera uma confusão muito grande na população, como temos a abertura amanhã você divulga uma abertura de um mercado, no outro dia retoma, não pode abrir, e isso eu acho que tem que ter critérios técnicos. Eu acredito muito na ciência, acredito muito nos estudos, acredito muito na parte técnica. Não é a vontade seria que todos nós estivéssemos agora dançando o São João, tivesse no comércio fomentado, mas infelizmente a realidade é outra. Todos nós gostaríamos de estar numa outra situação, mas não estamos, e temos que confiar para que a gente possa, lá na frente, a gente possa superar isso aí, e daí sim também tomar medidas, levando medidas também que o governo, para poder dar também a retomada desse segmento da economia, que é fundamental para o desenvolvimento de todas as regiões. Um exemplo, Érico, disso que você colocou em relação às informações foi o que aconteceu há 2 semanas atrás, quando uma caravana do Ministério da Saúde, também pessoas do governo do estado, enfim, as pessoas chamaram a polícia porque apareceu um ônibus de turismo aqui na cidade de Patos com pessoas realizando testes rápidos nas casas. E aí aquilo muito estranho, as pessoas todas paramentadas e aí identificadas, mas nós vamos fazer aqui exames sem que houvesse um trabalho educativo antes. Então, as pessoas, quando viram aquilo, a primeira reação foi chamar a polícia, porque não sabia que situação era aquela, o ônibus não estava devidamente identificado, a imprensa não tinha sido comunicada de que aquilo tinha acontecido. Aqui em Patos, há 1 mês e meio atrás, o prefeito se reunia com a associação comercial, e aí saía uma notícia de que o decreto ia ser flexibilizado. No dia seguinte, o centro da cidade já estava cheio, aí a gestão voltava atrás. Então, isso é muito complicado, porque os critérios técnicos, eles devem ser estabelecidos. E na educação, na rede estadual de ensino, a professora Ana Cátia Guedes está colocando aqui, temos muitos professores no grupo de risco. O professor Cláudio falou uma coisa interessante, que é aquela ideia de que o adolescente ele é mais resistente ao vírus, mas ele é um excelente transmissor. Então, nós temos secretárias, gestores, professores de mais idade, que representa um risco também nesse sentido. A Teteca Carreiro também está participando aqui na nossa transmissão. O Carreiro, que faz o seu comentário, a condição socioeconômica dos alunos da rede estadual não é compatível para assistir aulas remotas. Esse é o comentário do professor Carreiro. A pedagoga Quilmara Rodrigues, também com atuação aqui na cidade de Patos, também na cidade de Catingueira, coloca as ações relativas à educação nesse período, bem como no pós-pandemia, esperam um posicionamento e um programa organizacional que depende do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais, já que até o momento não há nem financiamento, nem orientação do MEC. Como o secretário visualiza a retomada das aulas presenciais? Teve um probleminha aqui na conexão, mas já o Cláudio, ele retorna. Ana Paula Maciel
está participando aqui. Enquanto ele volta, Érico, nós ficamos batendo um papo aqui. A Ana Paula Maciel, a Taíde, está colocando: a pandemia é veloz, teremos o vírus até chegar ao estado de endemia e, lógico, temos que ter a vacina. Silvio Neto, né, tá mandando um abraço aqui para você, colocando a importância do debate. A Jane Aparecida Costa: o governo e secretária de Educação façam um favor de ver um método para o ano que vem para repor esse ano. O secretário conversou no início, né, sobre essa possibilidade de algumas atividades de reposição de aula. Ana Paula Maciel coloca assim: nenhuma escola ou universidade tem condições de proteção ao estudante para retornar às atividades presenciais. Rafael Nunes Vanderlei, Carlos Ferreira está colocando aqui: que medidas a Assembleia Legislativa tem discutido na questão educacional em meio à pandemia. Eu acho que no final você poderia retomar, Érico, um pouco disso. Nós discutimos lá no início, né? Mas aí a gente pode falar também. A psicóloga Deise Dias também participando aqui da conversa. O Arthur Batista, né, daqui de Patos, também é educador, está residindo em João Pessoa, está colocando: as pessoas precisam estar, de fato, acompanhando as decisões do poder público, já que essas decisões afetam diretamente o nosso cotidiano e também nosso futuro enquanto cidadãos. A Maria Diniz está mandando um abraço para você, Érico, aqui também. É um tema muito complicado, né, de fato. O Messias está mandando um abraço também aqui, o Messias Ferreira Mendes, também nos acompanhando. É um tema muito complicado, porque tudo aquilo que... Eu fico pensando no seguinte, Érico: as pessoas falam muito sobre o sistema público de saúde. Porque o sistema público de saúde não está dando conta, né, da quantidade de casos, porque o SUS não está dando conta da quantidade de casos. E aí me vem na cabeça o seguinte: nenhum país do mundo estava preparado para a pandemia. Não era só o Brasil, né? Nenhum país do mundo ele estava preparado, né, para o enfrentamento dessa epidemia. Você tem sistemas de saúde como os Estados Unidos, por exemplo, que foi preciso hospitais em navios, né, como ocorreu lá em Nova York, né? Então, medidas como a França, a construção de hospitais de campanha. Então, assim, eu acho que nenhum país do mundo, Érico, estava preparado para uma pandemia nesse tamanho, né? Sobre a rede hospitalar, você tem informações mais atuais sobre como anda a nossa rede hospitalar? É um debate importante que, desde o início, procuramos sempre ter muita prudência, justamente por isso, porque nós nunca escondemos que nós temos um sistema de saúde com grandes dificuldades, apesar também que nós só atacamos, muitas vezes é necessário também reconhecer, e eu acho que é isso que é o importante, que muitas vezes nós nunca valorizamos o que temos, né? Para a gente, o que nós temos sempre não presta, sempre o que presta é o do vizinho. Mas imagine se nós tivéssemos um sistema de saúde igual o sistema de saúde americano, que funciona à base de seguro, onde você não tem esse acesso universal a todos. Eu acho que o Brasil, o SUS, é um dos maiores sistemas de saúde mundial que dá essa possibilidade de acesso. Inclusive, o próprio governo americano ele reviu, apesar de o atual presidente ele ter uma linha, mas outros presidentes até se espelhavam no modelo do SUS para chegar lá para um acesso universal à saúde a todos, um acesso gratuito, né? Diferente do modelo americano, onde você paga o seguro. O que seria dessas pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, aqueles mais carentes, que não teriam nem acesso, nem o direito a ter a saúde. Pelo menos aqui nós temos um sistema de saúde que, mesmo com suas dificuldades, vem dando, que é o que vem dando acesso a todos nós. E aí cabe uma discussão bem mais ampla, professor, porque também cabe a cada um de nós, porque muitos reclamam, mas olha, falta medicação,
falta aí no sistema de saúde. Mas muitos, eles esquecem, no dia que tem uma medicação lá, chegam, vão, alguns, vão, não, está tendo medicação, vamos lá pegar a medicação. E esquece que no amanhã isso vai faltar. Então, é essa consciência que tem que ter também da população, de todos nós participarmos. Aqui, a saúde, só fugindo um pouco, a questão do hospital nosso aqui, que nós tínhamos uma precariedade muito grande dos leitos de UTI de muito tempo. Há quanto tempo Patos só tem 6 leitos de UTI e que tem um hospital que é muito precário, que, infelizmente, é difícil até as ações chegarem pela própria estrutura do hospital. E enquanto em governo passado tiveram alguns avanços em municípios menores que Patos. Por exemplo aqui, Piancó, onde tinha mais leitos de UTI, e a briga aqui muito grande. Quando é que vão chegar os leitos de UTI? Uma cobrança que temos tido, mas é uma realidade que eu disse, eu acho que a pandemia expõe as fragilidades, eu acho que sairemos muito maior, principalmente a saúde, eu acho que deva sair fortalecida com equipamentos, melhores equipamentos, quando passar isso, a disponibilidade da população. Temos cobrado sempre, inclusive o próprio governador hoje, mais uma vez, sinalizou há 15 leitos de UTI aqui para Patos, mas isso depende, infelizmente, né, essas ações são pequenas diante da pandemia que houve, se cada um também, a população não fizer sua parte. Vejo que aqui o hospital tem recebido as dificuldades, as condições de salubridade dos profissionais. Temos lutado também, um debate que tem sido maior na Assembleia, as condições de trabalho, fortalecimento dos profissionais da saúde, que têm sido os guerreiros, e aqui a gente já deixa mais uma vez os nossos parabéns, não só aos profissionais da saúde, também aproveitar hoje os 10 anos da Rotan aqui na nossa região, os profissionais também da segurança pública, e eu vejo, então, dessa forma, Deusimar, que são essas fragilidades que o nosso SUS tem, que existem, que é necessário, mas nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, não tenho dúvida disso. Agora precisa ser aprimorado, precisa ele ser colocado realmente em prática, o que prega dentro da sua normatização, do seu acesso universal, do seu acesso, direito à saúde a todos. Bom, você tocou num ponto também muito interessante, que é a união de todos. Um outro exemplo disso é que você colocou a questão do medicamento, valorização do SUS. Uma questão triste que nós estamos vendo são as tentativas de fraude no benefício assistencial. Então, nós temos muitas pessoas que não receberam ainda, e nós temos muitas pessoas que solicitaram o benefício sem que tivesse direito. Então, saúde, educação, assistência social, é preciso que haja a ética, é preciso que haja a honestidade. A partir do momento que você solicita um benefício que de fato você não precisa, você, até por uma questão de inteligência artificial dos sistemas de informação, você está tirando aquilo de uma pessoa que de fato precisa. Os alunos, eles questionam muito, né, e os pensadores, eles vêm questionando muito sobre que tipo de ser humano nós seremos pós-pandemia. E eu acho que nós sairemos sim diferentes. Eu acho que nós sairemos sim diferentes de todo esse processo. O professor Cláudio está voltando aqui para dar sua mensagem final. Né? Desculpe, aí caiu a conexão do meu outro aparelho. As pessoas perguntam muito que tipo se nós sairemos melhor dessa pandemia. Eu acho que nós teremos sim, apesar de toda a tragédia, eu acho que nós teremos sim, desde pequenos avanços até grandes avanços. Os pequenos avanços, Érico, Cláudio, eu costumo citar o seguinte: nós não sabíamos lavar as mãos. Isso é um pequeno avanço. As pessoas, elas passaram a aprender a lavar a mão de maneira correta, a ter mais cuidado com a sua higiene básica, que foi uma característica, por exemplo, da peste negra, da peste bubônica, que ocorreu lá no final da Idade Média.
que foi o debate que ocorreu durante a gripe espanhola, em 1918, no Brasil. Eu até gravei um vídeo que no ano de 1918, nenhum aluno ficou reprovado no Brasil. Então, o presidente, na época, Delfim Moreira, resolveu por decreto que nenhum aluno seria reprovado no Brasil no ano de 1918 por conta da gripe espanhola. Antes que os alunos se animem, isso é muito pouco provável. Porque lá em 1918, a gripe espanhola, ela ocorreu, o ápice no Brasil, ela ocorreu no final do ano, quando já tinha havido as aulas e só estava faltando o exame final. E aí havia a impossibilidade desses alunos realizarem esse exame final. Então, o Delfim Moreira, que era o vice, né, o presidente já tinha morrido, já de gripe espanhola, o Rodrigues Alves, o Delfim Moreira vai lá e dá uma canetada e resolve que nenhum aluno é reprovado no Brasil no ano de 1918. Então, isso não vai acontecer aqui. Desde os temas mais simples, como eu estava colocando, como lavar as mãos, até os temas mais complexos, que é a valorização do SUS. Você tocou num ponto, Érico, importante demais, que assim, hoje nós precisamos valorizar o nosso sistema público de saúde, inclusive com as suas falhas, né, com os seus defeitos, tentando melhorar. Como é que a gente melhora isso? Elegendo pessoas que tenham como pauta, né, o melhoramento das unidades básicas de saúde. Esse ano nós teremos eleições municipais, e é uma boa oportunidade, né, para se discutir a questão das unidades básicas de saúde, o funcionamento das unidades básicas de saúde aqui na cidade de Patos. Né? Isso é um debate esse ano, já que aqui em Patos nós teremos eleição, no Brasil inteiro nós teremos eleição para prefeito. Eu acho, Érico, que isso é um debate que vai se impor esse ano, né? Propostas mais objetivas em relação à saúde. Acho que é isso que a população espera de cada um de nós. As promessas, todos estão também, já a gente compreende também que está todo desenganado, porque por muitos anos de promessas, não? Mas esse é o momento realmente de que todos sejam responsáveis pelo nosso futuro. Cada um dentro da sua esfera, o representante político, o representante da educação, desde o cidadão, que é isso que é o mais importante, que cada um exerça de verdade a palavra cidadania. Se for exercida em todas as esferas, desde do cidadão que está até o representante maior, se todos tiverem esse compromisso com a cidadania, eu acho que é assim que devemos construir realmente, como você disse, o professor disse, sairmos de uma sociedade com novos pensamentos, e eu acho que só tem uma forma de tudo isso mudar. A pandemia foi importante nessa reflexão, traz essa reflexão, mas só quando nós tivermos realmente um povo com a educação é que eu acredito que teremos aí sim uma nova sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária, e eu acho que só através da educação para chegarmos a esse ponto, como temos visto em outros países, que realmente o que faz a diferença nesse momento é a educação de cada um cidadão. Bom, o Edísio Azevedo, professor universitário, mandando um abraço, né, direto lá de Aracaju, participando também. Genilda participando, Ana Paula Maciel, Alan Candeia, Jane Aparecida. Sabemos que o mundo não estava preparado, mas nós também temos que fazer a nossa parte. O Emilson Garcia também participando, Denilma, Vitória Rodrigues, o Balde Dantas Vanderlei, a pedagoga Dejanúzia Dias, minha irmã, que também está acompanhando aqui. Nós temos um questionamento, Cláudia, e eu vou pedir para que você faça as considerações finais. Nós temos um questionamento aqui muito importante, né, da educadora Joseli Oliveira, que é uma pessoa muito atuante aqui no município de Patos. Ela faz parte da Associação Patoense, que tem um trabalho excepcional com crianças autistas. É uma pessoa que está bem presente nos debates aqui na cidade, e ela está fazendo um comentário aqui. É preciso pensar em como ficam as adaptações para as crianças com
deficiência, autistas, por exemplo. A preço de hoje, professor Cláudio, a Secretaria da Educação do Estado da Paraíba tem alguma posição em relação aos alunos que possuem algum tipo de necessidade especial? Sim, isso é uma boa pergunta. A gente, como vocês sabem, a FUNAD é uma indireta da Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia, e desde a minha chegada a gente tem feito várias propostas juntas. É a questão da criação de um polo para estudantes especiais, por exemplo, lá em Guarabira, no Colégio Antônio Navarro. A gente foi lá, visitou, a FUNAD fez treinamento, e hoje está entendendo. A questão do autismo em Souza, a gente também está fazendo a instalação de um ponto desse, e também no nosso ensino remoto, nós colocamos a educação especial também, uma forma de atendimento. A gente sabe, para os pais, principalmente os pais que precisam trabalhar, que nesse momento, uma ajuda é muito importante, ter apoio qualificado é essencial na educação. E aí, em Patos também, a gente vai chegar com um polo desse para tratar a questão de estudantes autistas em escolas da rede, ou seja, criar em uma determinada escola um polo para atender estudantes autistas juntamente com a FUNAD. E agradecer de estar aqui debatendo a educação. Como o nosso governador João Azevedo sempre fala, a educação é a política mãe de todas as políticas. Ou seja, no momento desse de pandemia, você vê a importância do desenvolvimento da educação de países que estão aí atrás da cura, ou seja, o desenvolvimento da ciência, e você só pode chegar a isso através da educação. E também dizer que fica em casa. É essencial nós mantermos o afastamento nesse momento, seguir as recomendações das autoridades de saúde, para que a gente, cumprindo essas obrigações, o governo tem feito sua parte. Hoje o governador anunciou a questão da ampliação de mais leitos aí para a região polarizada por Patos, mais 15, eu 16. acho. 16 leitos. 16, ou seja, a notícia muito importante aí para a região. Então, assim, tem sido feito todo um planejamento pela equipe da saúde, está sendo posto em prática, mas também nós, cidadãos, temos que dar a nossa contribuição, mantermos o afastamento, fazer com que esse pico passe, para que as outras atividades possam voltar dentro da maior segurança possível, e desejar a todos, nesse momento, que a gente pode dizer é saúde, né? Saúde e fique em casa. Muito obrigado, professor, muito obrigado, deputado, de poder participar com vocês, debatendo a educação, que é um tema fundamental para o Estado e para a nossa nação. Bom, eu que agradeço a sua presença, Cláudio. Eu sei das suas atividades e da correria nesses últimos dias. E aqui no Sertão, nós agradecemos muito, né, a sua atenção, e que esteja aberto aos pleitos dos deputados estaduais aqui da região, que possa olhar com carinho aqui. Eu sou sertanejo, eu sou daí de perto, eu sou de Souza. Eu trabalho em Souza há 10 anos também. Então, estamos todos em casa, né, aqui. Então, assim, que os pleitos, né, possam ser atendidos, claro, dentro das possibilidades, mas é muito bom ter um secretário de Educação aberto, né, que possa participar desses debates públicos, sem medo de se expor, né? Hoje, o agente público, ele não pode, principalmente numa situação que nós estamos, ter medo de se expor, né? A população, ela precisa ter essa garantia de que os nossos gestores, eles estão prontos para ter um debate bom, um debate saudável sobre o momento que está acontecendo. Por isso que eu agradeço muito, agradeço também ao deputado estadual Érico. Vou passar a palavra para você, Érico, para você
das suas considerações finais. Eu que agradeço, e aqui a importância e sua preocupação sempre em poder contribuir, né, com a educação, e você, professor Deusimar, sempre preocupado, né, com o desenvolvimento educacional e com toda a nossa região, né, e aqui ratificar só realmente suas palavras e agradecendo o professor Cláudio, sempre muito solícito, tenho certeza e a confiança de que o que possa ser feito está sendo planejado, está sendo feito dentro, claro, das limitações que existem. No início do ano, o professor tinha nos comprometido, Érico, eu quero ir aí na sexta região, visitar as escolas, visitar cada escola para poder a gente avançar nas melhorias da educação, porque é um entusiasta com a tecnologia, é um entusiasta com a educação, e eu tenho certeza que esses sonhos foram adiados por um motivo maior, que foi essa pandemia, mas agradecer, então, a sensibilidade e como você disse, sempre a atenção que tem sido, não só do professor Cláudio, mas também dos secretários, do governo do Estado, em colocarem, pelo menos, à sua disposição. Sei que muitas vezes os pensamentos divergem, isso é natural da democracia. Às vezes a gente não comunga, muitas vezes, quando aí o secretário, às vezes o secretário de Estado que está tendo um pensamento técnico por trás dele, onde ele faz um planejamento que às vezes aqui nós, em especial aqui em Patos, não concordamos, mas isso não quer dizer que tudo sejam divergências. Que estamos cobrando aqui pela nossa região e sabemos que por trás de tudo isso tem um grupo técnico, na educação tem isso, na saúde é que temos cobrado um pouquinho assim aqui em Patos, que tem tido, mas eu tenho certeza também, a confiança em toda a equipe de saúde que tem, os secretários, que eles estão buscando melhorias, e claro que nós, enquanto representantes da população, não é o nosso dever cobrar e muitas vezes, e algumas vezes divergir, mas o pensamento sempre único de buscar a melhoria para a população, que é o nosso grande objetivo, nossa grande luta, que é a vida de cada cidadão, que é a melhoria da qualidade de vida, acima de tudo, daqueles que mais precisam. E isso eu tenho certeza que sairemos fortalecidos, e é dessa forma que eu acho que poderemos avançar, com esse ciclo de debate, com a participação dos secretários, colocando à disposição para fazerem todo para os questionamentos, porque aqui eu tenho certeza que todos estão imbuídos na luta de um resultado melhor, com transparência e com a prestação das ações à população que é necessária. Então, muito obrigado, professor. Ratifico também o fique em casa, o distanciamento social, importante, seguir a orientação, e na Assembleia nós temos pautado esse intermédio entre os segmentos, entre a população e o executivo. Muitas vezes também temos uma vontade maior de fazer, mas reconhecemos a limitação do legislativo, ser cobrado, tem um executivo que faz, e nós, contra legisladores, estamos buscando promover. Também não adianta cair nesse oba-oba, que é muito que me preocupa também, como você disse, professor Deusimar, número de legislações que existem, que muitas são só para dar uma satisfação, mas que tem pouca aplicabilidade e que tem pouco impacto na vida das pessoas. E é isso que nós temos nos preocupado em trazer uma legislação que venha poder ser execuída. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós, e espero que, passar tudo isso, nós possamos ter outros momentos também como esse. Agradeço, deputado Érico. Nós já tínhamos encerrado, Cláudio, mas apareceu aqui duas perguntinhas que eu acho que é bem rápido para a resolução. Certo. Duas questõezinhas simples, certo?
Rosileide está perguntando, gostaria de saber se já tem uma data para concluir o pagamento dos prestadores, né, em relação aos professores. E a Jane Aparecida está perguntando em relação ao curso de robótica, né, que ainda, segundo ela, não tem um novo contrato. Você já tem uma posição em relação a isso, secretário? Esse curso de robótica eu precisaria saber, assim, a gente está com o nosso time de robótica rodando as suas formações à distância, porque nesse momento a gente está com problema do afastamento. Então, o pessoal da robótica tem feito toda a movimentação via essas ferramentas que a gente tem usado, Meet, Zoom, qualquer uma dessas ferramentas, geralmente o Meet. Quanto à questão do pagamento de algumas diferenças de bolsas que teve de efetivos e de prestadores, acontecerá até o dia 12. Então, daqui até sexta-feira serão pagos, certo? Hoje eu recebi essa ratificação da Secretaria de Administração, que a Bolsa Saber, a PMGAP e outras bolsas que tiveram divergência de valores foram corrigidos e todos receberão até o dia 12. Obrigado, deputado Érico, deputado estadual, membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa da Paraíba. Obrigado, professor Cláudio Furtado, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. Um abraço a todos vocês que ficaram até agora, gente. Até o próximo debate. Valeu, gente. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço, boa noite.